Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos começar a nossa reunião com a página do livro Vinha de Luz, né? Capítulo 3, que a Rosane vai fazer para a gente. Quem tiver o livro, acompanha. O Eu até necessário. O necessário. Mais uma só coisa é necessária. Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia, ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá ao dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, canseais em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. O que eu entendi dessa passagem, ele coloca aqui a respeito da situação que Jesus passou está com Maria. falhando. Interessante. E é interessante. Melhorou? 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 E é interessante, porque eu acho que é o equilíbrio. Tanto nós temos que ter o lado da Marta, do trabalho, da dedicação, do estudo, da nossa vida diária, como também temos que ter o lado de Maria, de sentar e escutar o mestre. Tem, Alô? peraí, é alguém que está com alguma coisa ligada aí, peraí. Pode falar. De nós sentarmos e escutarmos o mestre, trazermos o ensinamento de Jesus, trazermos o que ele representa para cada um de nós dentro da gente. Nós temos que ter esse equilíbrio. Não somos só trabalho, estudo, correria de um lado para o outro. E o que é necessário na nossa vida? É o que ele nos ensinou, é o que ele trouxe para nós. A luz, a claridade, a paz e o amor é o que ele trouxe para nós. Ele veio para isso. Então, eu acho que o necessário é a palavra dele, é o amor dele dentro da gente. Eu acho que isso é que é necessário. Não adianta você pode ganhar dinheiro, você pode estudar muito, né? Mas se você não trouxer Jesus para dentro de você, nada disso vai valer a pena.
É como se fosse um vazio dentro da gente. É assim que eu entendo a passagem, tá? Bom, muito bom, muito obrigada. É isso, meninas. E obrigado pela É, oportunidade. a gente que agradece. Vamos fazer. Eu estava esperando a Glória entrar, eu acho que ela conseguiu entrar agora. Não, não, conseguiu, acho que ela conseguiu entrar. Vamos fazer nossa prece. Quer fazer nossa prece, Jane? Paz. Graças a Deus, Jesus amado, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos buscando cada vez mais compreendermos os nossos compromissos que cada um tem ao reencarnar. E o estudo desse livro muito nos ajuda a repensar, a refletir sobre o nosso propósito, onde quer que nós estejamos, no nosso lar, no nosso grupo de estudo, na casa espírita, na parte profissional, enfim, Senhor. Onde quer que estejamos, estamos sempre precisando desse estudo, desse aprendizado, que só vai ser útil se realmente nos propusermos a colocá-lo em prática. Então, Senhor, ajuda-nos a abrir os nossos canais para que possamos, com mais facilidade, perceber, compreender cada ensinamento que nos chega através não só do estudo, mas de tantas outras oportunidades que surgem em nossa caminhada. Então, Senhor, sê conosco, para que possamos sempre estar atentos e não distraídos. E ver que na nossa caminhada muitas são as oportunidades que surgem. Por isso precisamos orar e vigiar. Então, sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Bem, boa tarde, Glória, Boa, Alberto, boa Denise, tarde. a todos que eu Boa não dei. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meire, Lelinha, Não estou vendo Lelinha. Ah, está ali. entrou. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento, né, ao nosso estudo, capítulo 12, né? Mais um caso, né, de um irmão que também, né, faliu, né, na sua tarefa. Aí, hoje a palavra de Monteiro. Ah, desculpe. Não, foi. Sei que não tinha ido. É a palavra de Monteiro. Espera aí que eu vou aumentar aqui. Foi. Para a gente refletir, debater aqui um pouquinho, né? Mais esse irmão que passou. Que vem, né, com o compromisso de auxiliar na iluminação dos homens, com o esclarecimento da palavra, né? Mais um doutrinador, vamos dizer assim, né? E o capítulo começa assim: os ensinamentos aqui são variados, né?
fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer. Continuou. Há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro de mensageiros. E as lições são sempre novas. Isso Monteiro falando. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio, explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei, igualmente, a doloroso desastre. Então, esse é o primeiro trechinho que ele começa a falar aqui, né? E que a gente pode observar aqui, né? Que ele coloca, né? Tenho a impressão que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens, né? Será que a gente pode dizer uma coisa dessas? Acho que não. Não, né? Não, eu também acho que não. Porque tudo vem na hora certa, né? No momento certeza. certo, né? Deus nos oferece o esclarecimento no momento em que nós temos condições de compreender, talvez não totalmente, mas iniciar esse entendimento, né? E ter contato com as claridades, né? Que, no caso, o Espiritismo nos traz, né? E aí ele fala aqui, né, que experiência não me falta, né? Ele fala isso também. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos, né? E aqui se refere aos sentidos, aos nossos sentidos, né? Aos sentidos que nós temos, né? Quando estamos no corpo físico. Realmente, a influência do meio, né, e dos sentidos, né, e a exigência, como ele coloca aqui, né, elas tornam muitas vezes o nosso caminho mais difícil, né? É preciso ter uma condição íntima bastante firme, né, e fortalecida para não se deixar envolver. E mais uma vez, né, ele que foi tão bem preparado, assim como os outros que nós viemos estudando, né, com todo o preparo que ele recebeu da espiritualidade, né, que a gente vai ver, ele não consegue passar por essa lição, vamos dizer assim, por esse aprendizado, né? E aí ele falha, né? Aí André fala, né? Mas como? Indaguei interessada em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Vamos parar aqui nesse parágrafo e
eu gostaria que vocês dissessem o que vocês entendem disso aqui. É que Pode falar. Quem falou, pode falar. Não estou vendo todo mundo. eu é que os Denise. fenômenos mediúnicos, às vezes, eles têm dois tipos de coisas que podem acontecer. Ou a fascinação por pelos fenômenos, né? Ou uma visão além da fenomenologia, mas uma visão no que é aquilo tudo significa, para que é aquilo, né? Então, quando a pessoa fica com mais sentimentos no coração, ela não fica pensando muito nos fenômenos, mas sim no que eles representam e em que pode ser útil. E quem tem mais o raciocínio do fenômeno acontecendo, né, que é uma coisa que é realmente excepcional, da normalidade de todo mundo, começa a raciocinar, né, querer explicar e aí buscando respostas e pesquisas e fica muito mais nesse campo do que no campo de servir, que eu entendi. Foi isso. Alguém mais gostaria de falar? Não, estou lendo. Me fez lembrar a Daniel. leitura da Rosane. O que é o necessário? Sim. Alguém mais? Alberto? Tempos. Isso intelectual. Agora eu vou dar para perguntar. É bom, perguntar é bom, perguntar não faz mal, não. Não, é exatamente isso. A gente dá a volta e volta à mesma coisa, né? Que uma coisa é você estudar, compreender, outra coisa é você executar o que você compreende, né? Então, o primeiro momento já é interessante, quando você se dá para ler, para compreender, o fenômeno, no primeiro momento, ele atrai, né, a tua atenção para mostrar que aquilo é uma coisa diferente. O mundo não é aquele que nós pensávamos antes, só o mundo material. Então, tem o mundo espiritual, mas como funciona? Só que a parte científica, única e exclusivamente, ela não ela precisa da nossa reforma íntima para que haja uma sintonia e que para de verdade nós aprendamos e o coração, que é o sentimento, esteja aflorado, porque nós viemos aqui para servir, né? Para servir, para amar, né? Então, não basta saber, é necessário aplicar os ensinamentos do mestre, né? Isso mesmo. Vício Alguém intelectual. mais? Quem gostaria de falar? Todos estão falando certo, cada um está falando de uma maneira, seu mas jeito, é né? isso mesmo. Eu estou aqui pensando. Vício intelectual é aquilo que a gente coloca no intelecto, né? Não. O vício intelectual é isso, você É isso. estuda, conhece, Estudo, conhece e mas usa você sem o usa coração, né? sem o Usa coração, com não uma sente. intenção de chamar atenção para si, né? Sabe? Informação. Pode desviar qualquer trabalhador, mas acha que sincero. Você se entusiasma com aquilo que você leu né, e que você entendeu, mas não compreendeu. Que você entendeu sobre a tua ótica, né? Toda a Porque tua ótica, mas não a gente compreendeu olha uma verdadeiramente. coisa de fora e vê o que a gente vê? A verdade? Ou a Pois é, gente vê aquilo que a gente consegue enxergar, você né? Então, essa é a delicadeza, né, dos ensinos de Jesus também, né? Ele mostrou as coisas
né, apresentou, multiplicou pães, curou, falou, demonstrou, mas as pessoas viram aquilo que tinham condições de ver, De ver, ou né? que queriam ver, ouvir e entender, né? Assim também se mostra ele, né? Porque o problema, ele fala que é que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça do que sentimentos no coração. Ele era um doutrinador que ele estudava muito, mas ele colocava como ele queria e não como era a necessidade daqueles que lá iam no trabalho para receber, não é? Ele chegava a humilhar as pessoas, né? Aos espíritos, né? Então, são questões que nos fazem refletir, né? Ele vai falar mais disso, mais adiante ele vai falar mais sobre isso. E a questão não é a mediunidade. A mediunidade não é o problema. O problema está em nós, Tá em enorme, né? nós. É verdade. Naquilo que nós vemos, naquilo que queremos ver, naquilo que queremos que os outros vejam que somos ou aparentamos ser. E tudo isso forma essa ideia, forma um comportamento, né, mental, muitas vezes vicioso. E a pessoa acha que está, vamos dizer assim, né, abafando, fazendo o melhor, né? E muitas pessoas envolvidas também nesse trabalho, aqui a gente está falando, né, da doutrina espírita, né, que é um trabalho de reunião mediúnica, que é um trabalho de desobsessão, e que muitas vezes vêm e não entendem, né, o porquê daquelas coisas, mas deve ser assim mesmo, né? Se acontece assim, é assim mesmo, né? Então é complicado, é bem complicado, né? Porque aqueles espíritos que lá vão são espíritos como nós, com erros, com deficiências, com dificuldades, e estão buscando o calor, né, do coração, de alguém que saiba ouvir, de alguém que possa dar um toque de ternura, de esperança, de força, né, para alguém que está precisando, né? Porque já começa por aí, eles vão lá porque estão precisando, são levados porque a espiritualidade sabe que é o momento para que eles possam mais rapidamente compreender a sua situação, né? Mas se eles vão lá e começam a ouvir ladainhas, né? Recomendações decoradas, doutrinações, né? Como a gente falou da outra vez na aula, Sim. ele não vai adiantar absolutamente nada, né? E era mais ou menos isso que ele também fazia, né? Tem que falar com o coração, né? Na verdade, é assim, é o acolhimento, né, que é feito. Exatamente, é o acolhimento que é É o feito, acolhimento que é né? É o feito, né? acolhimento que é feito. Que às vezes as pessoas chegaram e falam assim, meu irmão, seja bem-vindo, que Jesus esteja com você, não é? Você está numa casa espírita. O cara não quer saber onde que ele está. Ele está ali, não chegou num lugar, né? Ele não está nem aí para Jesus, né? Então você tem que ter uma conversa com ele, um diálogo com ele, em que ele sinta que ele, independente de qualquer coisa, ele está sendo acolhido, está sendo ouvido, Agora, né? agora tem, Acarinhado, mesmo que seja um assassino.
não é? Agora, também, Valéria, as pessoas que trabalham, né, na desobsessão, elas têm que ter uma característica que eu acho que é muito importante, que é a empatia, né? Você tem que ter Sim, empatia pelo outro, senão você não consegue trabalhar sim. direito, Não trabalha direito. né? Esse trabalho principalmente, porque você fala É, diretamente com, né, uma entidade que está necessitada. Parte-se do princípio que sofrimento. aquela entidade está em sofrimento, está É. necessitada, mesmo que ele não ache, né? Ou ela não ache, né? Uhum. Mas é Aí, preciso que haja empatia. E só tem empatia quem tem o coração aberto, né? é. Coração. Tem que Aí, falar às com vezes, você Né? vê a pessoa, porque eu li o Pentateuco todo, eu li não sei quantas vezes o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, mas na hora que você vai falar, a coisa é decorada, né? A coisa é metálica. Não sai a emoção, não sai a ajuda É, que o outro e gostaria aí, que o outro está é, precisando, né? é. É aquilo, é necessário, né? Foi aquilo que a Não, gente leu no início. é É o que é verdade, não é o necessário, né? necessário. O necessário é aquilo que a gente conversou na outra aula, né? Porque esse trabalho existe, ajuda aos irmãos desencarnados? Sim, claro. Mas é pouco o que a gente pode fazer em 10, 15 minutos, É, não verdade. é? Eles são ajudados, auxiliados no plano espiritual, é lá que eles são ajudados, é lá que eles são orientados, é lá que eles sabem do porquê, de como é que estão, o que que aconteceu, entendeu? Então você tem aquele momento, é aquele choque anímico que a gente falou, né? É aquela energia que eles necessitam no contato com o médium. Né? E ali naquele momento, você não está ali para você dizer que humilhar a pessoa, dizer que ele errou, que é isso, que é aquilo, entendeu? Que vai para o fim, o fogo dos infernos, isso e aquilo, né? Que às vezes as pessoas falam isso de outra forma, né? Não assim, mas de outra forma. Ele está ali para ser tocado, para abrir o coração dele, né? Está São colhendo levados o que ali, plantou, não tudo. é? Então, ele está ali para ser tocado, para sentir aquela vibração que ele deixou de sentir quando ele desencarnou, né? Para ele ter aquele contato e, às vezes, né, vir do mundo espiritual, é claro que com a proteção dos mentores do trabalho, né? Alguém, algum familiar, alguém amigo, alguém que é chegado, a quem ele respeita, aquele espírito respeita, né? Ou ama, quando ele é muito empedernido, para que possa tocar o coração dele. Então, é o coração, você vai estudar e não tem certo nem, vamos dizer assim, errado. Tem o coração que ama, independente de ser quem seja aquela pessoa. Porque na hora que você está num trabalho desse, você sente um amor, você sente um influxo de amor. Você sente um amor fluindo, que não é de você, é de outras pessoas, mas que você aproveita aquele amor para você e para a tua vida. É como se alguém estivesse falando, tá vendo? Tá aí na tua frente um irmão que faliu. Ama ele, perdoa. Diz a ele que ele vai ser perdoado, que ele se perdoe também, né? E essas lições são todas para nós, porque nós erramos. Nós, às vezes, não perdoamos alguém. Às vezes, nós não nos perdoamos por alguma coisa que tenhamos feito. Então, são aulas, são estudos práticos, verdadeiramente práticos, né? É No como um sentido do dizer, laboratório, né, aquilo é um ali. laboratório, exatamente, um laboratório, que está trabalhando a quem? Está trabalhando aquela entidade que chegou? Sim, mas está trabalhando cada um dos médicos que está ali naquele momento, sentindo, ciente daquela história, daquela situação, daquele momento peculiar que tem uma vibração diferente, singular. É isso que a gente tem que ter essa noção, entendeu? Por isso que é tão importante cada trabalho que a gente faz, a gente saber do que trata esse trabalho.
Porque eu posso querer participar de um trabalho, mas eu posso não ter condições de começar aquele trabalho, iniciar aquele trabalho, sem antes estudar, sem antes conhecer, sem antes trabalhar uma série de coisas que a doutrina vai trabalhando em nós, né? Mas no afã, muitas vezes, de poucas pessoas no trabalho, às vezes algumas pessoas chegam assim, não satisfatoriamente preparadas, não é? Elas próprias sentem isso. E às vezes, quando você não tem uma profundidade, um conhecimento maior, junto com uma experiência prática de viver aquilo que Jesus ensinou, não aquilo que você acha que deve fazer, né? Mas aquilo que Jesus ensinou. Você acaba errando, acaba falhando. Então, é muito importante que a gente saiba disso, que às vezes a gente fica muito preocupado em fazer trabalho, tem que ter trabalho, tem que ter trabalho, fazer trabalho para A, para B, para C, para D. Nós não vamos mudar A, B, C, D, né? Existem os obsessores porque existem aqueles que somos nós, que estamos encarnados, que abrimos as portas, né? Tem alguém falando? Valéria, e essas Oi. pessoas, Eu acho que tem alguém com dois. elas são escolhidas? Eu não entendi, pode falar de novo? Ó, e essas pessoas são escolhidas? Essas pessoas quem? Que Aqueles vão para o que trabalho? escolhem para conversar, para falar, para trabalhar, são escolhidas? Elas são escolhidas, né? São escolhidas. Eu não sei quem é que está falando, ou então está dando retorno. Será que É a tem Lélia. alguém que está... Não, a Lélia não. A É Lélia, quando acho que alguém está com dois aparelhos ligados. eu vou pedir para todo mundo fechar porque eu não tô escutando, tá muito barulho para mim, eu não tô. Praticamente está todo mundo com. Interferência, né? Tá dando uma interferência. Achei. Vamos lá. Eu não sei o que é, mas vocês estão escutando a interferência? Eu não estou. É o seu próprio eco. Eu É estou, o seu mas próprio parece eco, que Valéria. vem de você, Valéria. De mim, É, mas aqui não tem barulho nenhum. Mas ela está repetindo o que você está falando. Assim O vai eco é ficar seu. baixo. é. Eu vou ter que falar alto para cá. Vê se melhorou. Melhorou? Não, Não. Ué, que estranho. Bom, vou tirar aqui então. Tá fazendo barulho assim, né? Tá retornando. O que que eu faço? Será que houve? Espera aí, deixa eu ver aqui se eu... Eu vou desligar aqui e vou... Eu vou desligar aqui o meu... Vê se vocês falam que eu vou ver se eu escuto o barulho de vocês. falando Tereza agora. Falando Rosane agora. Está Falando repetido de todo mundo. Tá repetindo Está todo acontecendo com mundo. todos. E aí, o que que eu faço? Tenta sair e entrar de novo, pode ter alguma interferência de internet. Engraçado alguém- que no início era só com Valéria, agora está com todos nós. É.
Agora, para eu sair, como é que eu faço? Bem, voltando, né, a Lélia perguntou, as pessoas Pior que... que voltou a É, fazer. é. Então, vamos fazer o seguinte, que não vai dar, não. Vai ficar muito ruim. Vamos dar uma parada aqui? Não, agora eu vou botar para gravar. Vamos lá. Ver se vai. Então, a gente parou aqui, né? Vamos lá. Depois de ligeira pausa, ele prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia, né? Não ia voltar para a Terra para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Então, ele conta, olha com quanta coisa ele contou, né? Inclusive com a mãe dele, que já era um espírito mais evoluído, que viria como orientadora devotada, né? Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Então, aqui ele coloca, né? Como lá ele colocou ali no parágrafo anterior, né? Ele falando que o raciocínio, né? O vício intelectual, né? A ligação dele com o raciocínio, com a elaboração do raciocínio dele, era muito maior do que a questão do coração, da empatia, né? Como vocês mesmos falaram. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Veja bem, ele ia 4 vezes ao centro espírita por semana. Ele tinha 4 reuniões no caso, desobsessão, né? Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados, de condição inferior. Agora veja, ele era tão, o ego dele era tão grande, tão, né, superlativo, que ele dizia que experimentava uma certa volúpia na doutrinação, quer dizer, ele passava do limite, né? Aos desencarnados de condição inferior, quer dizer, ele já fazia juízo de valor. Como que ele fazia juízo de valor? Né? Se esquecendo, quer dizer, ele deveria fazer aquela doutrinação toda, aquela coisa, humilhar, falar que isso pode, isso não pode, isso é coisa de Jesus, do Cristo, isso é coisa do demônio, isso é isso é aquilo outro, né? Como se ele fosse, né, alguém que a gente não pode nem nominar, porque toda pessoa que é assim, ela não é uma pessoa evoluída. Isso a gente tem que ter muito claramente na nossa cabeça. Toda pessoa que se acha melhor que o outro, todo espírito, vamos dizer assim,
que se incorpora e manda, e desmanda, e dá ordens, e humilha, e grita, e fala, e acontece, e dá show, e dá bronca, não é espírito evoluído. Então, ele ele se se sentia achava, ele se também. sentia um espírito evoluído. Aí eu estou falando do ser espírito evoluído, tanto para quem está encarnado, né, como era o caso dele, né, quanto para espírito desencarnado, que através da psicofonia, né, ele traz a mensagem dele, seja lá em que campo de trabalho for. A gente tem que ficar de olho nisso, porque espírito evoluído não humilha ninguém, não grita com ninguém, não chama atenção para os erros. Ele eleva, ele acolhe, ele fortalece, ele pode orientar, pode ser até ter uma energia sem ser grosseiro, mas não pode ultrapassar os limites, porque ele denota aí que ele não é um espírito superior, ele quer passar-se por um espírito superior, mas ele não é. E isso a gente, pelo estudo, pelo conhecimento, pela prática correta, né? A prática com Jesus, a gente tem que observar essas coisas. Então, ele fala, para todos eles tinha longas exortações decoradas na ponta da língua, quer dizer, ele tinha tudo decorado. Então, para qualquer espírito que viesse no trabalho, ele já tinha um plano decorado. O verbo já estava pronto. E a gente sabe muito bem, assim como nós, que cada um de nós é um ser humano especial, diferente, único. Assim também são todos os outros espíritos, desencarnados ou não. Então, para cada um é necessária uma palavra diferente para a necessidade, para sanar a necessidade daquele espírito que chegou. Então, não é uma coisa decorada que vai servir para todo mundo, né? Não é o mesmo remédio que vai atuar e curar as pessoas todas que têm a mesma doença, porque cada um tem implicações diferentes. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Ele era arrogante demais, né? Arrogante demais. Então, uma pessoa que estudou, que refletiu, que busca servir na seara do Senhor, tem, vamos dizer assim, que ter esse olhar. Quando se vê uma pessoa, um encarnado, agindo dessa maneira, tem que saber que ele não é bem acompanhado. Ele passa uma imagem de alguém que tudo pode, mas não pode nada. Porque um espírito superior, eu repito, qualquer espírito superior, ele jamais vai humilhar alguém. Mesmo que seja humilhado. Qual foi o papel, qual foi a postura, qual foi a conduta de Jesus? Nunca humilhou, nunca feriu. Então, ele é o nosso modelo e guia, é o único. Os espíritos, que são mentores nossos, do grupo a qual pertencemos, eles têm que seguir a mesma norma. Porque se eles não seguem a mesma norma, eles não vêm de Jesus. Né? Porque muita gente, só para terminar, muita gente coloca os próprios sentimentos, o próprio comportamento, né,
a maneira que enxerga o mundo nesses momentos em que, né, está ali, vamos dizer assim, está num momento que está... Oi, Jorge. Não, Tudo não. bem? Estou entrando para 10 aqui, peraí. Não, vai. Tudo bem. Eles têm que... eu até me perdi onde que eu estava. Eles se utilizam, né? Porque sabem que aquela pessoa, ela não, ela é frágil, ela mostra-se uma pessoa forte, muito assim, muito, né? E, na verdade, ela não é. Ela tem necessidade de aparecer, vaidade, né? O orgulho, uma série de coisas. Então, eles se utilizam dessas pessoas, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Como a Lélia me perguntou, as pessoas são escolhidas. São escolhidas. Quem escolhe as pessoas, né, e as coloca em trabalhos, sejam eles quais forem, são responsáveis. E são responsáveis também os chefes de grupo, que estão em trabalho com essas pessoas, de conversar com essas pessoas, de falar com elas, porque tudo que vem daí é responsabilidade de quem está à frente do trabalho. É isso que eu ia falar. Aí entra a pergunta da Lélia, né? Porque a pessoa, digamos que essa pessoa, ele é uma pessoa totalmente despreparada, né? Totalmente. Mas eu acho que, né, todo centro, eu acho, tem hierarquia, né? Quem escolheu, não acompanhou, não viu, porque isso acontece até hoje, né? E quem Sim, com acontece até certeza. hoje. Então, quer dizer, quem escolheu essa pessoa para esse trabalho, essa pessoa já se achou que tinha condição de fazer o trabalho, que a gente também, às vezes, nós somos Sim. chamadas a fazer coisas que a gente tem consciência que a gente não vai dar conta, né? Mas aí a vaidade, às vezes, faz com que a pessoa assuma. E quem escolheu? E a hierarquia? E a chefia? Não tem ninguém, um chefe São de grupo? responsáveis. Às vezes a gente pode chamar alguém para fazer um trabalho, né? E pensando que Que ela aquela vai pessoa dar. ela vai fazer o melhor, vai dar o melhor, né? Aham. Embora ela ainda não tenha tanta experiência, mas ela é uma pessoa que tem aquela vontade de aprender, é Sim, dedicada, não é? É uma pessoa séria. sim. Então, ela vai para o trabalho. E a maioria das vezes que as pessoas vão para o trabalho e vão com humildade, mesmo que elas não tenham o conhecimento necessário, tá? Como a gente falou que às vezes há necessidade dessa coisa de ter tanto trabalho, né? Como se o É. trabalho fosse resolver a nossa vida. Vamos falar com toda sinceridade, né? Temos aqui 4 reuniões de desobsessão sem né? barrar. Ajuda, ajuda, mas vai modificar a vida daquela pessoa? Não. Se a pessoa não fizer por onde, não vai. Dá um amparo, dá alerta, dissolve coisas ruins, né? Pensamentos negativos, de maldade, sim. Mas vai impedir? Não. Por quê? Porque cada um tem seu livre-arbítrio. Sim, Ele está recebendo todo. Esse irmão ele não recebeu todo o preparo e não sim. faliu, É. não é? É, outros também recebem toda a ajuda. Nós recebemos a ajuda que a gente precisa. Mas nem sempre a gente aproveita a ajuda, não é? Às vezes a gente está recebendo, está sabendo que as pessoas estão pedindo pela gente, mas às vezes a gente não consegue sair daquele caminho.
A gente está tão enrolado ali que a gente não consegue, está tão preso, né? Porque não são coisas de existência só, são coisas de várias existências, são os atavismos que a gente traz de outras épocas, não é? Que não se resolvem, que não se dissolvem facilmente. Então, o trabalho ajuda? Ajuda a clarear momentaneamente, sim, mas se a pessoa pela qual estamos pedindo e aquele espírito que ali chegou, porque tem relação com aquele problema, não entender, né, a coisa não se desfaz. E a maioria das vezes, o que ocorre? Ocorre que o espírito desencarnado que vem para um trabalho desse, ele, após vir algumas vezes, né, ele acaba entendendo e se dissolvendo aquela situação com ele. Mas ele diz para a gente, não adianta, eu vou me embora. Tá certo, eu vou me embora, eu vou. Aceito. Não vou incomodar mais. Mas não vai adiantar, sabe por quê? Tá cheio de gente lá. Que está sempre chamando com o pensamento, com as atitudes, né? Com as emoções, com toda essa questão íntima que a pessoa vive. Então, você tira um, vem 5. Então, o problema não são os outros. O problema somos nós, não é? Enquanto a gente não entender isso, a gente não melhora. Oi, fala, Jana. Além do que, a pessoa, por quem está se pedindo, não é? Não, às vezes não sabe. Isso também tem. Então, ela não vai se mudar, não vai se modificar. A pessoa tinha que saber que depende também da participação dela. Mas ela Sim, nunca sabe, não é? é Aí faz verdade. trabalho, faz sei o quê, aí volta de novo. Ela recebe, mas recebe, mas ela Mantém. não aproveita. Exatamente, ela não aproveita para manter aquilo, não é? Por que existe reunião pública? O que é uma reunião pública? A maioria chega lá para tomar o passe. Mas a reunião pública é um momento em que você vai para a casa espírita para você ouvir a palavra de Jesus. Além do trabalho que é realizado, né? Também É pela luz, né, do Espiritismo. Então, as pessoas, E há elas... todo um Você vê... tratamento. Não, eu vou chegar lá. Então, a reunião pública é isso, você chegar, se você precisar fazer uma conversa fraterna, você ter alguém para fazer uma conversa fraterna, depois você ir para o salão, né? Aí cada casa é de um jeito, e ouvir a palestra. Ou fazer um estudo em salas separadas, em grupos pequenos, depende da casa. Porque aquele estudo, no momento daquele estudo, no momento daquela palestra que você vai ouvindo, a espiritualidade superior está trabalhando. Está trabalhando e dissolvendo aqueles pontos nevrálgicos, aqueles pontos escuros que a gente carrega conosco que aparece na nossa aura, os conflitos, as mágoas. Você é tocado, porque naquela hora o bom palestrante, aquele que trabalha com Jesus, não é aquele que trabalha para o público, para aparecer, para fazer o seu, né? Tal, não sei que lá, que maravilha, ser chamado de maravilhoso. Enfim, quando você trabalha, você é inspirado, você tem um tema para falar, você estuda, estuda, estuda e deixa, na hora, você vai ser inspirado. Porque você vai dizer sobre aquele tema, sobre aquele assunto, exatamente o que aquela assembleia necessita que seja falado.
Então, você vai tocar aqueles corações que já conseguem ser tocados. A espiritualidade está trabalhando, está dissolvendo as camadas mais profundas. Quando você acaba aquele processo, né, que deveria ser em silêncio total na casa espírita, acabou a palestra, é silêncio. É isso que devia de ser, silêncio. Nada, nenhum recado, nada. E as pessoas irem direto para as salas. No caso né, de algumas casas, tem casas que têm suas salas, tem casas que são no próprio salão, você toma o passe quando acaba, não é? A palestra. E tomar o passe. Quando o passe é dado, o pior já foi retirado. Porque até cirurgias são feitas na assembleia de uma reunião pública. Mas a maioria não sabe. Está mais afim de chegar lá na hora, entrar na salinha que o Márcio sentou, né? Fez a carinha de santo, tá? Recebeu. Ah, agora eu estou bem, por uma semana, né? Enfim, mudar esta cultura, é necessário esforço, é necessário dedicação, porque o Espiritismo, ele é para despertar consciências, para que a gente mude, se transforme. Mas para eu me transformar, eu preciso saber quem eu sou, senão eu não vou para lugar nenhum. E não é isso que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, você vai procurar ajuda. Eu quero vir aqui tomar passe para ver se esse problema que eu tenho acaba. Some, os espíritos levam ele embora. E não é isso. Não é isso. Se alguém te disse isso, te enganou. Né? Então, tem que ter um estímulo, uma cultura de estimular iluminação, de iluminar as criaturas, né? Iluminar como? Através da palavra, através do estudo, através do comportamento que se tem na casa espírita. Como é que eu trato o meu igual, aquela pessoa que está indo lá para receber, né? Como é que eu me porto diante dela? Quando ela é acolhida, quando ela entra na sala para receber, seja lá em que trabalho for, como ela é atendida, o que é dito a ela sai de lá esperançosa, entendeu? Ela sai de lá consciente do que ela tem que fazer para melhorar na vida dela, ou ela acha que vai ser curada por aquilo que se pode fazer dentro de um grupo, né? De um grupo espírita. Então, é com essa coisa, você vê, ele veio com esse preparo todo, sabendo disso tudo, assim como nós. E o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa parte? O que estamos fazendo em direção a isso? Estamos mais preocupados em dar passe? Eu já dei não sei quantos passos na minha vida. Já afastei não sei quantos espíritos. Será? Será que você tem essa capacidade? Se Jesus curou e muitos voltaram a enfermar, imagina nós, que não conseguimos nem dar conta da nossa vida. Não é? Mas se tivéssemos a fé, como ele disse, como um grão de mostarda, nós diríamos, né? Aquela montanha para sair daqui e se movimentar daqui para lá, né? Teríamos força para encarar as nossas dificuldades e ver o que é a coisa certa a se fazer, né? A gente busca a religião, no caso, a doutrina espírita, mas será que a gente age de acordo com o que ela nos ensina? Ou a gente está desvirtuando ela? É um caso para se pensar, né? E refletir. Então, ele diz aqui, tínhamos 4 reuniões semanais
comparecia com assiduidade absoluta, imagina. Quanto tempo ele se dedicou, né? E depois ele vai dizer uma coisa mais adiante, né? Para todos tinha longas exortações decoradas na ponta da língua, quer dizer, nada era dito com o coração. Era uma ladainha lá que ele falava lá. Hoje o do dia vai ser esse. Então, para todos eles era a mesma coisa. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Isso eu já até falei, né? Os casos de obsessão mereciam um ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Quer dizer, ele humilhava, ele falava, você errou, você isso, tal, tal, tal. Você imagina. Agora, você imagina isso? Imagina uma sala, uma reunião dessa, a pessoa fazendo um negócio desse. E ainda mais. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer para com alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los, não para refletir sobre eles, mas por mastigá-los a meu bel prazer, confrontando depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Vejam a que ponto ele chegou. Imagina, se a gente discute em casa já é uma coisa desagradável, imagina dentro de uma casa espírita, de um grupo de reunião mediúnica, a pessoa ter esse tipo de procedimento. Imagina o que não passava o grupo que participava com ele. O que será que eles faziam? Não é? O que será que eles pensavam? Será que eles tomavam alguma atitude? Isso aqui não é dito aqui, né? Mas serve para a gente, né? Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente, né? Isso eu já falei, né? Por longos trechos das Escrituras, não para meditá-los, mas para confrontá-los, né? O apego às manifestações exteriores. Agora o negócio aqui não quer. Oh, meu Deus. O apego às manifestações exteriores. Alguém está lendo o restinho? Que para mim não está aparecendo. Eu estou lendo. Lê para mim, Denise. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Daí eu já posso ler, obrigada. Ele até diz, né? Acendia luzes para os outros. Será que ele acendia agindo assim dessa forma? Né? Não sei, não. Tenho minhas dúvidas, né? Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri a janela do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Veja que coisa absurda. A pessoa, né, chega. Isso serve para a gente, tá, gente? Porque a gente está lendo. Imagina, tá dando lá, tá fazendo trabalho, abre a janela, cala a boca, vocês todos aí, nós estamos aqui em trabalho de desobsessão, estamos aqui tratando com os espíritos, cala a boca, vamos embora para casa. Fecha a janela. Agora vamos continuar o trabalho. Chega a ser né? engraçado. Imagina, né? É. Isso
fisicamente falando, materialmente falando, fora a repercussão espiritual, né? Que se isso acontecia dentro de um trabalho, dentro de um grupo, esse grupo estava muito mal. Porque isso repercute no ambiente todo, na casa inteira, em toda a casa, né? Concitava os perturbados, invisíveis, a conversarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto Tá de zangada? algum pequenino, Por que você tá assim? de algum pequenino Meu Deus enfermo. do céu. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Ele tinha um estabelecimento comercial e ele era terrível com quem devia. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite, ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Vejam só, parece até uma piada, né? Mas o pior que isso existe, né? Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. É exatamente isso. Ele estava completamente cego, porque a nossa existência é uma sessão mediúnica permanente. Ela não está circunscrita apenas àqueles 4 dias que ele ia ao centro espírita fazer o trabalho da reunião mediúnica, não, naquela 1h30. Ela está presente nas 24 horas do nosso dia, enquanto dormimos e enquanto estamos despertos, enquanto andamos na via pública, enquanto estamos no lar, conversando, resolvendo problemas, dificuldades, situações, como é que andamos, como é que nos portamos. Quem é que atraímos com a nossa maneira de ser? Aos demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Não precisa nem comentar, né? Porque, então, agora parou. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me, absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Como dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Neste estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas.
Perguntavam-me igualmente por que não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quer dizer, ele sofreu obsessão por longo tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Ele ainda achava que tinha razão. A ficha não tinha caído ainda. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos me submeteram a um tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, né? A ministra do nosso lar, visto ter sido ela a endossante da minha oportunidade. Vejam quanto de expectativa, de promessa, né, no desenvolvimento de um trabalho de iluminação, eles tinham em nosso lar, sob esse senhor Monteiro, né, que a ministra escreveu uma carta, né, endossando a oportunidade da reencarnação dele, né, para essas tarefas. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre generosa. Ela não marcou a audiência que pedi, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Então, vejam o que ela respondeu, né? Em 3 linhas, né? Menos de 4 linhas, ela disse a ele tudo que necessitava com amor, né? Entendendo o momento dele, né? Como espírito superior que ela é. E aí, nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Isso aí, essa pergunta ele faz para o André Luiz, né? Ele fala, desde então minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aí o André, né, aturdido com essa lição profunda, respondeu, mastigando as palavras como quem pensa mais e fala menos, né? Sim, sim, estou procurando compreender. Assim como nós, né? E assim como outros, né? Fazem conosco também, né? Não vamos nos tirar disso também. Bom, eu até trouxe uma coisinha a mais, mas não vai dar para... Deixa eu ver a hora que é. São 6h25. Temos 6h25.
Dá para 10 minutos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dá? Eu trouxe, assim, algumas reflexões para a gente fazer. Pena que não vai dar tempo de a gente fazer junto, né? Mas que ele repete, que são palavras dele, né? É muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Basta a gente focar no caminho certo, né? E abrir a mente, abrir os ouvidos, abrir os olhos, abrir o coração para as coisas que chegam até nós, que muitas vezes nós não vemos, mas irmãos amigos que caminham junto conosco vêm. E muitas vezes vêm falar conosco, mas nós, pelo orgulho, pelo ego inflado, não ouvimos, né? Então, continuamos assim. A multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresa de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração, né? Isso aí é o que a gente tem que prestar atenção. Como é que a gente está fazendo? Como é que isso está dentro de nós? O que isso influencia em nós, no nosso trabalho, não só na casa espírita, mas também na nossa vida, né? Com nossos familiares, com o grupo de trabalho, enfim, em todos os lugares por onde nós estamos. Nós estamos com esse vício intelectual, nós estamos querendo doutrinar todo mundo, achando que o que a gente fala, o que a gente faz é o melhor, ou estamos tendo compreensão para com os outros também, né? Nos colocando, tendo empatia, buscando nos colocar no lugar do outro quando alguém erra e ajudando aquela pessoa a se elevar, né? A mudar de conduta, de comportamento, de caminho. Nem sempre é fácil, mas sempre nós podemos orar, né? Se não pudermos falar, nós podemos orar. A existência terrestre por si só é uma sessão permanente, não vamos esquecer disso. Nós somos médiuns para sempre, né? Não só na casa espírita, mas em qualquer lugar. Então, vamos ver como é que está a nossa conduta, vamos cuidar disso, ter cuidado com o que a gente fala, ter cuidado com o que a gente pensa, ter cuidado com o que a gente transmite, como a gente está influenciando o outro, não é? Como ensinar sem exemplo e dirigir sem amor? Essa é a pergunta que a gente tem que falar para a gente, fazer para a gente, né? Como eu vou ensinar alguma coisa se eu não der o exemplo, se eu não tiver amor no meu coração? E também observar, para não ser influenciado por aqueles que não estão no caminho certo, apenas aparentam estar. Apenas aparentam estar, né? Assim como nós também podemos estar nessa situação. Então, é muito importante que a gente sempre faça esse trabalho de olhar para a gente, se conhecer, buscar, se aceitar como é, não é fugir da gente, não. Se a gente fugir da gente, a gente não vai se conhecer nunca. A gente tem que saber quais são os erros que a gente tem, quais são as dificuldades que a gente tem de relacionamento em várias áreas, para que a gente possa mudar, possa aprender a ouvir o outro. Deixa o outro falar. Mesmo que aquilo te desagrade, pensa naquilo depois que o outro falou para você, observa nas situações que você viveu naquele dia, naquela semana, se tem alguma coisa que aquela pessoa falou que é verdadeiro. Tenhamos coragem para isso, nós estamos aqui para isso, né? Porque assim a gente vai endireitando os nossos caminhos e vai endireitando os outros também, porque vai sendo um bom exemplo para os outros. E também vai tendo discernimento para não seguir aqueles que não merecem ser seguidos, né? Porque o único que merece ser seguido é Jesus. Não esqueçamos disso. Jesus traz o exemplo da figueira, né? Que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam uma propensão para o bem, né? Todo aquele, pois, que escuta. Isso é uma outra frase de Jesus, né? Uma outra fala de Jesus. Estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Isso é uma coisa muito importante, né? Onde nós estamos edificando a nossa alma, a nossa estrutura íntima, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. É na areia, na casa, né, que é edificada em cima da areia ou em cima da rocha? Porque os vendavais vão vir, estão vindo, né? E cada vez serão piores. Se for em cima da areia, vai nos destruir, né? Que é o que a gente pode chamar, né? Do que a área psicológica chama do falso eu, né? A gente tem que conhecer o verdadeiro eu que está em nós, né? Que aquilo que a gente vê, nem aquilo que a gente acha que a gente não é, não. É uma ideia que a gente tem sobre a gente. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. É complexo, mas no momento que a gente começa a estudar e a estudar isso, a colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou, refletindo, sem julgar ninguém, nem querer que o outro faça, é para a gente. O trabalho é conosco, né? A gente não vai ser advertido lá em cima nem cobrado pelo que o outro fez, mas sim pelo que a gente fez. Ah, mas me atrapalhou muito a vida. Sim, e você fez o quê? Ah, eu não soube lidar com isso. Então, nós estamos aqui para aprender a lidar com os vendavais, com as tempestades, com as dificuldades. E para isso a gente tem que se conhecer. Tem que buscar se conhecer e se aceitar. E aos poucos a gente vai mudando, porque ninguém muda de um dia para o outro, né? Aos poucos a gente vai edificando a nossa casa na rocha. André Luiz reporta-se, né, as histórias de Belarmino e Monteiro, né, que são dois doutrinadores falidos, né? E se dedicaram largo tempo de suas encarnações ao trabalho espírita, passaram maus momentos no mundo espiritual após as respectivas desencarnações. Todos dois, né, tiveram o mesmo fim. Monteiro talhando o espiritismo a seu modo, possuindo mais raciocínio na cabeça do que sentimentos no coração, com as tarefas de doutrinação, instalar enorme entusiasmo em seu espírito, especializando sobretudo no atendimento aos obsessores. Aí aqui repete um pouquinho, que eu trouxe de novo os tratamentos iniciais, como permanecesse a revolta, né? Ele solicita a audiência com a ministra veneranda, que traz aquelas palavras para ele, né? E situa ele na situação que ele se encontrava, né? Então, quando ele se calou, à espera das palavras que alimentassem o monstro de sua incompreensão, a ministra veneranda sorriu e respondeu com gentileza e sabedoria que a causa da sua derrota não era complexa, nem difícil de explicar. Ele tinha se entregado excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus. Essa fala da veneranda, a gente pode colocar para nós. O que será que estamos fazendo? A gente está se entregando ao espiritismo prático ou à prática do espiritismo com Jesus? Essa é uma questão que eu deixo para todos nós refletirmos, porque é crucial. É crucial para nós. O que estamos fazendo? Oi. Eu lembrei daquela peça que a gente fez uma vez no EJE, Experiência Quase Morte. Se todo mundo tivesse a oportunidade de assistir numa tela as suas próprias ações, igual o nosso personagem principal teve, as pessoas se conheceriam se vendo na tela fazendo as coisas. Mas como não temos esta oportunidade, né, nós temos que procurar nosso próprio caminho para a gente se conhecer e saber o que a gente está aprontando por aí, saber ter um olhar crítico para nós mesmos, e não somente crítico para os outros, né?
Exatamente. Exatamente. Assim seria bem mais fácil, né? Se a gente pudesse olhar, né? Passar aquele filme, né? Aquele filme que diz que passa, né? No momento da nossa partida, né? Quando a gente vai fazer a transição, passa um filme, né? Filme da nossa vida. Então, mas a gente tem meios, né? Santo Agostinho nos deu os meios, né? Todos os dias, antes de deitar, fazer uma. Como é que foi o meu dia? O que que eu fiz de certo? O que que eu fiz de errado? O que que eu podia fazer e não fiz, né? Então, nós temos os meios, ou são outros. Às vezes não são tão claros quanto esse, né? Tão estampados, tão. é, em que a gente pode observar claramente, né, cada detalhe, mas a vida nos proporciona várias oportunidades, né? O que a gente tem que fazer é isso, é aproveitar a oportunidade e estar sempre refletindo, estar sempre questionando a si mesmo, né? Se a gente está se envolvendo com o espiritismo prático ou com a prática do espiritismo com Jesus. Eu acho que essa colocação da veneranda é para todos nós, que militamos na doutrina espírita, principalmente porque estamos falando disso, né? Mas também da nossa vida particular, né? Da nossa vida de relação na sociedade que a gente vive. Porque isso é que vai fazer com que a gente possa evoluir, né? Crescer. Então, aqui tem a fala de Kardec, né? Livro divino, o Evangelho não nos expõe seus tesouros sagrados enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância. Da mesma maneira, os espíritos superiores não se submetem ao talante dos ambiciosos e parvos. Isso é importante, né? Que a gente saiba que os espíritos superiores eles não se submetem, eles não se submetem, né? Então, muitas vezes o que a gente está vendo não são espíritos superiores, tá? São espíritos se passando por espíritos superiores, mas é muito fácil conhecer um espírito superior. É a essência, é o conteúdo da mensagem que ele passa. Não são as palavras bonitas e retumbantes de mensagens ou oratórias, mas são aquelas trazidas pela palavra de Jesus. Da humildade, da simplicidade, da singeleza, da fortaleza, do discernimento, do sim, sim, não, não, do saber se posicionar, mas sem humilhar, sem agredir, respeitando e fazendo a sua parte. O equívoco não é apanágio tão somente dos doutrinadores, mas também de muitos outros trabalhadores da seara espírita, que se enviscam na vaidade, esquecidos da assertiva de João Batista, que disse que nós temos que nos apequenar para que Jesus cresça. Muitos operadores do espiritismo, vamos dizer assim, médios, ou seja lá o nome que quiser dar, ficam vaidosos, porque alguém teve êxito, né? Ah, eu tomei um passe com você, fiquei tão bem, agora só tomo um passe com você. Ah, eu fiz esse trabalho, eu fiquei tão bem, né? E às vezes a pessoa porque recebe tantos elogios, acaba aguçando, né, no outro o desvio, né? Porque todos nós temos, né? Essas sementes que ainda não conseguimos dissolver, né? Totalmente. Então, começamos a pensar que somos nós que estamos fazendo esses prodígios. E não somos nós. São os espíritos maiores que, através de nós, nos dando o exemplo do seu amor, né? Do seu respeito para com o seu semelhante, nos facultam a oportunidade de sermos intermediários.
Mas nós temos que ter a percepção clara de que somos muito pequenos ainda. E que tudo que vem através de nós é muito pouco que é nosso. É a nossa energia mesmo, né? Animalizada que vai para fluir, para ajudar aquele espírito, mas a mensagem, a orientação, a força, a cura ou a minimização da dor, ela é feita pelo mais alto. A gente não pode perder isso de vista nunca. E pelo número de trabalhadores que exigem tapetes vermelhos para o desfile da vaidade, se entregam ao culto do personalismo dissolvente, as reuniões mediúnicas em futuro próximo, terão farta clientela de sofredores, de revoltados e de perplexos. E o que tem mais lá do outro lado é espírita falido, que vem nas reuniões mediúnicas pedindo socorro. A gente fala muito, ouve muito falar de outras religiões, que cobram, que isso, que aquilo, né? Mas há várias maneiras de cobrar. Pensemos nisso. Nem tudo que se cobra vem em forma de valor, de nota, né? Ou de presente, mas pode vir em forma de poder, né? O encíclico Pontificado Espiritismo traduz de maneira clara e insofismável o sentido da parábola da figueira que secou, que na verdade sintetiza de forma magistral todos os fatos que acabamos de narrar. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. São árvores cobertas de folhas, porém baldas, escassas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todas as criaturas deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratadas como a figueira que secou. Nos tempos atuais de renovação social, cabe aos médiuns uma missão especialíssima. Os médiuns são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento, há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos e se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos maus espíritos. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né? Coloquei assim no final só para a gente não esquecer, firmar bem isso, né? Que a gente tem que ter cuidado com a gente, né? Cuidado com o nosso comportamento, no grupo espírita, na nossa vida de modo geral,
né? Ter cuidado de como a gente se conduz nas tarefas que a gente realiza, para não estar se equivocando, né? Tanto as tarefas no grupo mediúnico, quanto as tarefas que a gente realiza em qualquer ambiente. Porque somos médiuns em todos os lugares e o tempo todo. Cuidado para não nos afastarmos dos ensinamentos de Jesus e da presença dele na nossa vida, né? A gente não pode esquecer disso. Para não complicar a nossa situação, a nossa existência, a nossa caminhada, né? E aproveitar o valor do tempo, né? Que é o talismã divino, né? Conforme mensagem de Emmanuel, né? Esse tempo precioso que o Pai nos ofertou, né? Para que a gente possa semear a luz, o perdão, a paz, a compreensão, doando do melhor para todos, né? Desculpe pelo probleminha aí que deu, mas são esses problemas de tecnologia, né? A gente nem sabe direito o que foi, né? Mas a gente tem que agradecer muito a oportunidade que a gente tem de estar assim junto, de estar estudando, de estar trocando essas ideias, tendo a oportunidade, né, de estarmos juntos, né? Como eu disse aqui, nós não temos professores, por isso que é muito importante que vocês se coloquem, que vocês participem, né? A gente traz aí o material, mas é muito importante que vocês falem das dificuldades que têm, dos problemas que sentem, para que a gente também possa, através de vocês, evoluir, crescer um pouco, né? Conhecer a realidade de cada um. A gente não está aqui para outra coisa a não ser se ajudar, né? A gente não tem nenhuma outra intenção a não ser se ajudar, né? E se fortalecer. Então, a gente tem que agradecer muito essa oportunidade que a gente está tendo de trocar essas ideias, né? Sempre é possível todo mundo falar, né? Porque a gente também tem que respeitar o tempo, a gente sabe que vocês também têm outros afazeres, nem sempre a gente pode, mas sempre que a gente pode, a gente está presente. E dizer que a gente nunca está só, né? E que, às vezes, a presença amiga de algumas pessoas nos acompanha. Eu já vou encerrar e vou pedir alguém para fazer a nossa prece final, mas eu não queria encerrar antes de dizer uma coisa. Quando nós começamos hoje o nosso trabalho, apareceu uma presença muito importante na nossa vida, que foi a Fátima. E ela esteve conosco esse tempo todo. Parece uma coisa estranha, talvez para algumas pessoas que não têm a faculdade da vidência, mas ela nos acompanhou o tempo todo da onde ela estava e estava presente. Então, eu quero agradecer a Deus, a ela, pela oportunidade que ela nos deu de estar conosco tanto tempo. E talvez de alguma forma ela tenha nos trazido mais compreensão a esse assunto e tenha vindo deixar uma palavra para nós de que tenhamos força, tenhamos coragem para enfrentar a nossa caminhada e que vai valer a pena, assim como valeu para ela, né? Então, agradeço a Deus e vou pedir a Tereza para terminar a nossa aula. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, nosso mestre amado, mais uma tarde e noite de reunião para estudarmos, interpretarmos, apreendermos os teus ensinos.
Solicitamos, Mestre amado, que nos encha de coragem, que nos intua para procurar os caminhos retos desta vida e que esteja conosco durante todo o tempo, abrindo e iluminando nossas mentes, para que possamos, dia após dia, aos pouquinhos, colocar em prática os teus ensinos, que juntos aqui, com muito amor, estamos sempre aprendendo. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Apareceu, né? Assumiu. Bom, Obrigada, agradeço. gente. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, meninas. Abraço. Obrigada. Obrigada. Boa semana para todos. Boa semana para Boa Igualmente. semana, obrigado, galera. Boa semana. Boa semana Tchau, a todos. tchau. Obrigada. Tchau. Fiquem com Deus. Vocês também. Obrigada a todos. Boa Obrigada a noite. você.